Que o diafragma é o principal músculo da inspiração, você já deve saber. Mas e o diafragma de neonatos? Quais são as características dessa faixa etária que fazem com que o funcionamento desse músculo seja um pouco diferente? Na verdade, ele vai estar um pouco em desvantagem. Vamos entender melhor esse tema? Eu sou Letícia Campos, fisioterapeuta, e já segue aqui o canal se você ainda não está acompanhando o nosso conteúdo, porque nós temos vídeos novos aqui toda semana. Vamos entender como que acontece a inspiração para entender um pouquinho melhor das características de diafragmas de neonatos. Para inspirar, então, para acontecer o aumento do volume pulmonar, a gente precisa de uma diferença de pressão. Quando nós estamos em respiração espontânea, essa diferença de pressão vai acontecer por conta da contração dos músculos inspiratórios, principalmente o diafragma. O diafragma contrai, isso aumenta a dimensão vertical do tórax, o que permite então que aconteça uma diferença de pressão, a pressão pleural vai ficar mais negativa, isso vai ser transmitido para a pressão alveolar, que também se torna negativa, comparado ao meio externo, que tem uma pressão atmosférica de 0, que a gente vai colocar aqui, então existe uma diferença de pressão, o fluxo sempre vai do local de maior pressão para o de menor pressão, então vai acontecer a inspiração, o ar entra nos pulmões. Para a expiração acontecer de forma tranquila, eu preciso simplesmente do relaxamento dessa musculatura inspiratória, porque a expiração passiva não usa músculo nenhum. Pois bem, como eu disse, o diafragma ele vai aumentar essa dimensão vertical do tórax e ele é considerado o principal músculo da inspiração. Existem outros? Sim! Os músculos intercostais externos, por exemplo, vão também fazer o movimento da caixa torácica, das costelas, no sentido de aumentar a dimensão antero-posterior e látero-lateral da caixa torácica para também permitir aquela diferença de pressão e o aumento do volume pulmonar. Quando nós fazemos uma inspiração forçada, daí não é aquela inspiração em volume corrente, é uma inspiração durante um esforço, por exemplo, um desconforto respiratório, ou mesmo diante de uma atividade física, enfim, nós temos também os músculos acessórios da inspiração, por exemplo, o músculo esternocleidomastoide, os escalenos, que vão também elevar as primeiras costelas, levar o externo para frente, e isso vai permitir, então, o aumento do volume pulmonar. Mas, de todos, o diafragma é o principal. E vamos relembrar também que o diafragma ele tem aquele formato de hemicúpula e quando ele contrai, aqui ele está relaxado, quando ele contrai, ele se retifica, permitindo aquele aumento da dimensão vertical do tórax. Pois bem, então o diafragma em hemicúpula contrai, se retificando, permitindo que a inspiração aconteça, daí ele relaxa, volta para o formato de hemicúpula e a expiração acontece. Nos neonatos, existem algumas características que vão colocar esse diafragma em uma desvantagem biomecânica. Por quê? Para começar, ele não parte dessa posição de hemicúpula que acontece no adulto, ele parte de uma posição mais retificada. E por que isso acontece? Porque as costelas dos neonatos, elas são mais retificadas do que de um adulto. Do adulto ele tem aquele formato, né, que a gente reconhece facilmente num raio-x de tórax, mas nos neonatos e crianças pequenas, conforme vão crescendo, vão se aproximando do adulto, mas nos neonatos, então, essas costelas são mais retificadas. Conforme as forças musculares vão agindo, a ação da gravidade, quando essa criança começa a se colocar sentada em pé, as costelas vão adquirindo aquele formato que a gente conhece no adulto. Mas, nos neonatos, então, elas são retificadas. E o que o diafragma tem a ver com isso? O diafragma se insere nas últimas costelas. Se elas são retificadas, o diafragma também vai estar retificado. E se ele já parte de uma posição retificada, vai ser muito mais difícil dele conseguir gerar força, gerar volume pulmonar, porque ele já vai partir daquela posição horizontal e na hora dele contrair, ele não tem uma grande incursão diafragmática. Então essa é a primeira desvantagem do diafragma de neonatos, que vai colocar ele então em desvantagem biomecânica, apesar disso tudo ser fisiológico, porque ele já parte de uma posição mais horizontal. A zona de aposição diafragmática é menor, que é aquela região que encontra então o diafragma com as últimas costelas, é menor, isso vai então prejudicar o funcionamento desse diafragma, a capacidade dele gerar força e consequentemente gerar volume pulmonar. Tem mais desvantagem biomecânica? Sim, o conteúdo abdominal, por exemplo.
Quando o bebê nasce, o abdômen ele ainda é muito complacente e tem um grande conteúdo abdominal comparado com o restante do organismo e comparado com o adulto. É claro que essas proporções vão mudando conforme o bebê vai crescendo, mas no recém-nascido, na criança pequena, o conteúdo abdominal ainda é bastante importante proporcionalmente e o abdômen é muito complacente. Consequência disso, o diafragma ele está contraindo de uma posição mais horizontal e ele tem que ir contra esse conteúdo abdominal que dificulta também a sua contração. Eu brinco que o bebê ele está sempre respirando depois de ter comido uma feijoada, por exemplo, porque quando a gente come, se esbalda no almoço, por exemplo, às vezes dá até aquela dispneiazinha, né? A gente fica tentando fazer um esforço para respirar porque o conteúdo abdominal pesa mesmo. O gestante sente muito isso. Mas isso é fisiológico para o recém-nascido porque ele tem esse aumento de conteúdo abdominal. E isso vai deixar esse diafragma em uma certa desvantagem biomecânica. Mas lembra que sempre que a gente está falando de fisiologia, a gente está falando de aspectos normais. Isso não coloca o bebê saudável em risco. O diafragma é assim e está tudo bem. Conforme ele vai crescendo, isso vai mudando e vai adaptando para o que a gente conhece do adulto. A grande questão é quando esse bebê tem uma doença respiratória, quando tem uma patologia associada, que leva, por exemplo, a um maior esforço respiratório. Daí esse diafragma vai estar prejudicado, porque ele já não tem muita vantagem biomecânica ali por conta da condição estrutural dele. E aí, diante de um maior esforço, de uma maior demanda, isso vai acontecer uma fadiga muito mais fácil, por exemplo, muito mais rápida, né? E esse bebê vai ter um desconforto respiratório muito mais importante do que se fosse uma criança maior, se fosse um adulto. E pra gente finalizar, já que a gente está falando de fadiga, de risco de fadiga do diafragma, vamos falar da terceira característica do diafragma de neonatos que colocam ele em desvantagem. E é justamente um maior risco à fadiga, não só por todas essas questões, quando existe uma patologia associada, que nós já comentamos, mas também porque ele por si é pouco resistente à fadiga por conta da sua composição, os tipos de fibras musculares que compõem o diafragma de neonatos. O diafragma é um músculo que tem que contrair desde a primeira respiração, quando a gente nasce, até a última respiração, quando a gente vai a óbito. A menos que você estava sedado, estava sob anestesia por algum motivo, sob sedação por algum motivo, que o ventilador vai estar fazendo algo por você, teoricamente você deve respirar do início ao fim da sua vida, certo? Então o diafragma ele precisa ser um músculo muito resistente à fadiga. Por isso, 55% das fibras do diafragma de um adulto são fibras vermelhas. São fibras, então, resistentes à fadiga, que usam a energia conforme vai chegando o oxigênio. Por isso, elas têm essa característica mais vermelha, porque tem maior fluxo sanguíneo nesse músculo, né, nessas fibras musculares, para chegar mais oxigênio e, chegando oxigênio, chegando nutrientes, ele consegue transformar isso em energia e manter a sua contração. Agora, os neonatos, eles têm uma menor porcentagem de fibras vermelhas. Enquanto que um adulto tem cerca de 55% de fibras vermelhas para que esse diafragma seja resistente à fadiga, o neonato tem ali cerca de 30% de fibras resistentes à fadiga. Na verdade, por volta dos 3 meses de idade é que ele vai ter ali 40% das fibras vermelhas. Nos neonatos mesmo, essa porcentagem é menor, principalmente se ele for prematuro. Nos neonatos prematuros, a porcentagem de fibras vermelhas resistentes à fadiga é de cerca de 15-20%. Isso coloca esse diafragma em maior risco de fadiga, porque lembra de todas as outras condições? Ele já parte de uma posição mais retificada, ele tem que ir contra aquele conteúdo abdominal que é complacente, que é difícil ali, fica difícil do diafragma expandir. Além de tudo isso, ele é pouco resistente à fadiga por conta da sua composição de fibras musculares. Conforme esse bebê vai crescendo, vai se desenvolvendo, essas fibras vão se transformando em fibras mais resistentes à fadiga, fibras vermelhas, né? Mas inicialmente a maior porcentagem das fibras musculares dos neonatos, do diafragma, é de fibras brancas pouco resistentes à fadiga. Então tudo isso coloca esse diafragma em desvantagem, por isso que a gente não pode bobear com desconforto respiratório de bebês, porque eles fadigam muito rápido por conta de todas essas características. Em resumo, o que a gente conversou aqui sobre o diafragma? Então, o diafragma de neonatos, ele está em desvantagem, ele é o principal músculo da respiração. Os outros músculos respiratórios
respiratórios de neonatos ainda estão pouco desenvolvidos, tem mais essa questão, né? Mas, além de tudo isso, o diafragma de neonatos ele já parte de uma posição retificada por conta das costelas estarem mais horizontalizadas e isso vai prejudicar a sua contração, já que para contrair ele se retifica e ele já está partindo de uma posição retificada. Além disso, ele tem que ir contra o conteúdo abdominal, que é grande e complacente no neonato, e ele tem uma menor porcentagem de fibras vermelhas, que são as fibras musculares resistentes à fadiga, o que coloca ele em maior risco. Tudo isso é fisiológico, mas diante de uma doença, diante de uma patologia, isso tudo pode estar ainda mais evidente e colocar esse bebê no maior risco de desconforto respiratório, de esforço respiratório e fadiga muscular respiratória. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Se você gostou, deixa aqui o seu like e eu te vejo na próxima. Até mais!